Joseph Howe Ingraham. Cartas de Adina, o Príncipe da Casa de Davi. Edição especial revista. Completo. Tradução Ministério Luz do Entardecer, Antônio Alves Lacerda. Primeira edição 2018. Editora A Mensagem. Apresentação. Abaixo, transcrevemos algumas citações a respeito do livro O Príncipe da Casa de Davi, extraídas das mensagens do nosso querido profeta, o irmão Branham. É importante observar como ele estimava o livro e recomendava a sua leitura, chegando a expressar um grande desejo de que todas as pessoas obtivessem o livro e o lessem. Confira. Eu li um livro uma vez chamado O Príncipe da Casa de Davi. Foi escrito por Ingraham, Dr. Ingraham. Um livro maravilhoso. É um drama, parece que é verdadeiro. Um manuscrito que foi tirado de uma mulher chamada Adina, que ela foi até a Palestina, do Egito até Cairo. Acho que é isso, para terminar seus estudos. E ela esteve lá durante o tempo de Cristo, e ela escrevia para seu pai. Seria bom que vocês pegassem e lessem. É muito bom. O Príncipe da Casa de Davi. Mensagem à acusação, 7/7/1963. E para um texto, desejo usar estas 3 palavras. Crês tu isto? Eu li uma história há algum tempo. Acho que a história é uma ficção. E a maioria dos ministros, eu penso, leram o livro do Dr. Ingraham, O Príncipe da Casa de Davi. É um ótimo livro. Ele está, eu acho, completamente esgotado. Gostaria de tê-lo impresso para que pudesse disponibilizá-lo para as pessoas. E lá eu estava lendo um pequeno artigo sobre Lázaro e sobre Jesus e Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. E eu estava lendo lá onde Jesus vivia, eu creio com Marta e Maria. Elas eram jovens hebreias encantadoras. E Lázaro estava aprendendo ou treinando para ser um escriba no templo, fazendo cartas da lei para os sacerdotes. E Jesus teve grande companheirismo, especialmente com Lázaro. Quando lemos no livro que quando ele veio para a casa deles e Marta estava um pouco lenta para ouvir suas palavras, pois ela tinha que preparar o jantar e colocar a mesa, mas Maria se assentou aos seus pés. E Jesus disse que Maria escolheu as coisas melhores. E então foi-nos dito que Lázaro foi quem trouxe Jesus para João na história dos livros do Dr. Ingraham e no Príncipe da Casa de Davi. No entanto, isso pode não ter sido verdade, eu não sei, mas apenas para a base disso, mas ele deve ter vivido com eles. Mensagem Crês tu isto, 2/4/1960. Fomos ensinados em um pequeno livro que eu estava lendo há algum tempo, chamado O Príncipe da Casa de Davi. Eu creio que foi escrito por um homem chamado Ingraham, e supostamente deve ter sido parte dele verdadeiro e extraído de algum manuscrito antigo, de manuscrito de couro de muitos e muitos anos atrás. Havia uma jovem judia na Palestina, no mesmo tempo em que Jesus estava lá. E ela, escrevendo para o seu pai em Alexandria, mantinha contato com seu pai em relação a João Batista e a Jesus, que se chamava o Messias. E ali ela dá um bonito quadro do nosso cenário nesta noite. Ela disse que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Isso depois da morte de José, que ele veio morar com eles e estar com eles. Lázaro estava aprendendo a ser um escriba no templo. E Marta e Maria também eram. Eles não tinham pai nem mãe. Então eles faziam pequenas tapeçarias para o templo, pequenos panos e coisas bordados, e isso lhes deu algo para fazer. E Jesus veio morar com eles, antes que ele fosse conhecido como o Messias. E Lázaro tinha ido até o rio para ouvir a pregação de João. Então ele voltou e lhes contou que um grande profeta havia saído da Galileia, do deserto, e que ele proclamava que a vinda do Messias estava próxima. E Lázaro nem mesmo sabia que aquele de quem ele falava era o próprio Messias. E um dia ele persuadiu Jesus, enquanto ele permanecia ali, a descer com ele para ouvir esse profeta pregando. E João, lá embaixo, não usava grandes palavras difíceis. Apenas um homem comum.
não vestido como o sumo sacerdote. Porque Deus não liga para a maneira como nos vestimos. Deus não se importa muito com isso, desde que estejamos vestidos decentemente e com a aparência correta. Você não precisa ter sua gola virada ou usar um turbante na cabeça. Deus quer que você tenha um coração humilde e submisso. Isso é o que Deus procura. Mensagem: Então Jesus chegou. 7/4/1957. Prefácio do autor. Todas as cenas da vida de Jesus durante os últimos 4 anos de sua permanência na Terra, conforme registrado no Evangelho, são aqui narradas como se fosse por uma testemunha ocular. Adina, a escritora, uma judia, supõe-se que ela residiu em Jerusalém nos últimos 4 anos da vida de Nosso Salvador e que escreveu ao seu pai, em Alexandria, numerosas cartas descrevendo todos os eventos de interesse, especialmente dando uma narração minuciosa dos maravilhosos acontecimentos da vida de Cristo, quem ela viu diariamente. Com santo temor e profunda reverência, consciente de pisar em terreno sagrado, o escritor mostrou, tendo os 4 evangelhos como seu guia, os sucessivos episódios da história maravilhosa ali descritos. Jesus era tanto homem como Deus. Neste livro, ele é visto com as pessoas, conversou com elas, comeu com elas, como homem. Algumas das cenas o apresentam como, evidentemente, ele as passou, nas horas de relação doméstica e companheirismo amigável. Joseph Howe Graham. Introdução às cartas de Adina. Esdras, com suas companhias, tendo terminado esta importante obra, foi convidado pelo rei a permanecer no Egito, onde ele morreu farto de dias, tendo um cargo de confiança e honra. Seus descendentes por 5 gerações foram homens eminentes e compartilharam a confiança dos governantes do Egito, sob os quais eles acumularam riquezas, as quais foram finalmente herdadas por Manassés Benjamim, um homem não desmerecedor de tão eminente ascendência. Ele foi venerado na Alexandria por sua integridade, sabedoria e distinção, como também por sua instrução e riqueza, e foi honrado com a amizade do procônsul romano Rufus Lúcius Paulinus. Seu amor e veneração pela terra de seus pais, pela cidade santa e o templo de Jeová, não diminuiu sua natividade como um judeu egípcio, e como fora em sua juventude enviado a Jerusalém pelos seus pais, para ser ensinado nas leis de Moisés. Assim ele resolveu que sua filha deveria partilhar do mesmo privilégio, ser ensinada como se tornar uma mulher judia, e ser inerente de seu nome e riqueza. Depois de uma tediosa jornada de 70 dias pela faixa de Gaza, a querida Adina vagarosamente avistou os muros e a torre da cidade de Sião. A caravana parou sobre o cume, e os viajantes judeus, compondo isto, se alinharam e prostraram-se em adoração diante da cidade de Davi, o Monte Moriá, ficando sagrado pelas pegadas de Abraão. A moça tirou o véu e inclinou sua cabeça em reverência sagrada. Esta fora sua primeira vista de Jerusalém, a cidade de seus pais, a terra natal de seus pais, os quais desde sua infância ela tinha ouvido falar dele com a mais profunda reverência. Enquanto ela observava isto, ela pensou em Isaque, que tinha sido atado sobre um altar àquela altura, agora brilhando com muros revestidos com mármore e ouro. De Isaías, que tinha sido cerrado em pedaços no escuro vale a seus pés. De Davi e sua glória, de Salomão e sua sabedoria, do rosto dos profetas que tinham marchado em suas ruas e passearam sobre suas colinas. Rapidamente sua memória trouxe à mente a história do poderoso passado, dos cercos que a cidade tinha resistido contra os assírios, os persas, os egípcios e as nações da terra, do levar em cativeiro de seus compatriotas, da demolição de seus muros e de seu templo e a reconstrução por Esdras.
Porém, na maior parte, ela deu muita atenção com santo temor ao pensamento da presença de Deus, de Jeová, que habitara ali século após século, visivelmente, em fogo insuportável, dentro do santuário interior do templo, e que ali ele falava com o homem. Como era isto? Face a face. Ela pensou também acerca da arca do pacto, as mesas de pedras, da vara de Arão, que brotou, e a serpente de bronze que foi colocada em cima do templo. E seu coração bateu com emoção de tal forma como ela nunca tinha sentido antes. Abaixando e com terrível veneração, ela inclinou sua cabeça em grata reverência àquele que tinha tanto se distinguido acima de todas as nações, sua nação, sobre todas as cidades, da cidade de seus pais e dos profetas. Então ela elevou seus olhos em orgulho por ser uma judia. Em sua imaginação, isto parecia que podia ser tão familiar para os olhos de anjos como de homens. Tão próximo tinha o céu se ligado com aquele lugar escolhido. Os árabes, seus criados, também tinham se inclinado e ajoelhado na presença das torres sagradas. Mas isto foi em honra a Abraão e os patriarcas, seus ancestrais através de Ismael, que eles criam que estavam com Isaque e Jacó nos sepulcros sobre o monte Sião. O orgulhoso relance de Adina foi detido por avistar uma corte de soldados que vinham galopando do cume da cidade com uma brilhante águia sendo carregada adiante. Romanos! Romanos! Gritaram os guias, e se levantando eles remontaram apressados e usaram todos os esforços para deixarem a estrada aberta para a aproximação da tropa de cavalos. Um ismaelita muleteiro, a pouca distância abaixo no caminho, que não conseguiu sair do caminho rápido o suficiente, foi atropelado e jogado ao chão. E a cavalgada continuou adiante, levantando poeira para a ápice da colina, desconsiderando ele. A face de Adina empalideceu ao ver isto, mas não de medo. Todo seu orgulho morrera em seu coração. E ela esqueceu a glória do passado no sentido da presente degradação. Na primeira exultação de suas emoções, fixando seus olhos sobre Jerusalém, ela tinha se esquecido de que a terra dos profetas e reis ungidos por Deus era agora uma província conquistada romana. Mas ao olhar a corte romana, trouxe esta dolorosa realidade à sua mente, e cobrindo sua face, ela foi vencida pela mais profunda tristeza. As tropas passaram por ela e as escutaram como um redemoinho de guerra, tocado às espora, tinindo com forte ruído de escudos e o barulho do passo pesado de 500 patas. Ela não podia mais olhar sobre a cidade com gozo e orgulho. As palavras de Jeremias veio a seus lábios. Como cobriu o Senhor de nuvens, na sua ira, a filha de Sião. É esta a cidade que denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra? O Senhor tem nos desarraigados para não ser uma nação, e nem haja mais memória do nome de Israel. Lágrimas livres e abundantes aliviaram a plenitude de seu coração. E como uma verdadeira filha de Jerusalém, ela se lamentou sobre a glória passada de seu povo. Uma vez mais cavalgaram ao redor da colina sinuosa coberta com tumbas, uma das quais foi apontada a ela por um rabi judeu, sob cujos cuidados ela estava viajando, como sendo do profeta Jeremias. Deixando esta tumba à esquerda, eles cruzaram um pequeno vale, com um arvoredo verde e bonito, fontes e terraços, e um tropel de uma mista multidão, ambos homens e mulheres que pareciam estar gozando de um passeio ali, fora dos muros da cidade. Havia também barracas organizadas em um dos lados sombrios, onde comerciantes de todas as partes da terra estavam fazendo suas vendas. O rabi considerou a multidão, informando-a de que eles tinham chegado em Jerusalém em um grande dia de festa. Evitando esta multidão, eles tomaram o caminho à direita deles e subiram uma baixa eminência, da qual Jerusalém, de um outro ponto de vista,
apareceu diante deles em todo o esplendor de sua ainda inconquistável magnificência, pois com toda a sua vicessidade de infortúnio em guerras, cercos e desolações, a Jerusalém dos romanos estava ainda como uma majestosa metrópolis e, em grande intensidade, merecendo sua apelação de Rainha das Nações. Quão bonito! Exclamou a Dina, inconscientemente guiando seu camelo. Os homens não podem destruir a cidade de Deus, disse o Rabi com orgulhosa confiança. Ela permanecerá para sempre. Mostre-me, bom Rabi Ben Israel, os proeminentes lugares. O que é aquele obscuro castelo além do templo, o qual parece tão forte e bélico? Esta é a cidade de Davi, o castelo dos reis. Isto protege o templo e a cidade. Davi se fortificou nisto e assim fez o nobre Macabe. Isto foi construído por Melquisedeque, o rei de Jerusalém e o amigo de nosso pai Abraão. Isto é agora guarnecido por 1000 soldados romanos. A moça judia suspirou, e então seus olhos, sendo atraídos por uma graciosa torre, a qual os raios solares do oeste poliam como ouro, ela indagou o que isto era. Aquele com uma palmeira crescendo ao seu lado e quase da mesma altura, perguntou o Rabi, que parecia ter prazer em gratificar a curiosidade de sua amável protegida. Sim, este mesmo. Esta é a torre de Davi. Sobre isto, os atalaias de Davi permaneceram quando ele estava procurando notícias de Absalão. E o bosque que você vê adiante ao norte e leste é o bosque de Efraim, em que o príncipe Absalão foi morto. E que palácio é aquele o qual os raios de luz nele estão tão brilhantes como se isto fosse coberto com pratos de prata? Aquele é o palácio do governador romano, Pôncio Pilatos, que reina em Jerusalém como um rei. Mas por que você estremece? Ele perguntou como se ele observasse mudar seu semblante. Mas seguindo a direção dos olhos dela para a direita deles, ele observou não distante uma contagem de cruzes eriçadas sobre uma pequena eminência ao oposto do portão da cidade. E 2 das cruzes tinham seus corpos pregados nelas, enquanto um guarda de soldado e uma multidão de pessoas estavam próximas, olhando e observando o entorcimento das vítimas. Os gemidos e a abominação de um deles distintamente chegou aos ouvidos de Adina. Aquela é a colina do Calvário, filha, disse o Rabi, com um olhar de externa indiferença. Isto é onde os romanos executam seus malfeitores. 2 estão sofrendo hoje. Esta é uma punição cruel, não tão moderada quanto ser apedrejado à morte, mas os romanos têm um pequeno sentimento. Vamos continuar. À esquerda, eles fizeram a volta em um muro de um jardim que parecia estar aberto ao público, enquanto em alguns lugares os muros estavam derrubados. Várias pessoas foram vistas no interior, subindo e descendo, ou se reclinando sobre a sombra de uma oliveira. Este é o jardim de Salomão, agora chamado Getsemane, disse o Rabi. Isto é agora como todos os bosques reais desolados. Ainda é bonito em sua desolação. Quão majestosas as muralhas do templo foram levantadas fortemente, vista deste vale. Que colina nobre, parcialmente coberta com árvores, é aquela atrás do jardim? Oliveira, também uma porção do jardim do rei nos dias de glória de Israel. A aldeia, além disto, é Betelém. O quê? A Betelém de Judá, da qual o profeta disse que deveria vir um governante sobre Israel? Esta mesmo, e olhamos para um dia em que esta profecia se cumpra. Isto nos encoraja com a segurança de que Jerusalém não deve jamais ser dominada pelas nações, mas um dia terá um rei e um governador da real semente de Davi. E alguém da família de Davi agora existe? Perguntou a Dina,
fitando seus olhos seriamente sobre a face barbada do Rabi. Sim, ou a profecia não podia ser cumprida, mas eles são, até onde sei, pobres e humildes. Porém, não tenho dúvida de que em alguma parte do mundo, entre as nações, existe alguém da descendência sagrada que reina como príncipe, como Daniel e José reinaram na Pérsia e Egito, de onde eles deveriam vir como conquistadores para governarem sobre Israel. Como eles podem vir daquela aldeia de Betlém? Perguntou a moça. O Rabi pareceu um pouco envergonhado e estava prestes a dar uma resposta a essa difícil pergunta, quando o caminho deles foi bloqueado por um rebanho de ovelhas, misturado com um rebanho de gados, que estavam sendo levados à cidade para os altares de sacrifício. Foi com um pouco de atraso que chegaram aos portões de Damasco. Aqui foram detidos por um guarda romano e pediu para que mostrassem seus passaportes e pagarem 30 sestércens, moeda de prata da antiga Roma, por cada camelo e metade do mesmo para cada mula na caravana. A cena nas ruas eram bem desconcertantes para Dina, que tinha estado viajando tantos dias pelo deserto. Mas, como a morada dos parentes de seu pai eram próximos do portão, ela logo estaria nos braços de seus amigos, que, embora eles nunca a tinham visto antes, a receberam afetuosamente pelo amor que tinham pelo pai dela, que tinham tanto recomendado a ela a proteção deles quanto para sua própria cativante amabilidade. Apenas entrando em seu 70º ano, a filha do rico Alexandre estava no início do encanto feminino. Seu cabelo era um marrom ruivo, longo e brilhante como ouro. Sua face oval e oliva em sua cor, matizado o mínimo com um perceptível rosado. Seus olhos grandes e a mais esplêndida luz e glória de expressão. Seu nariz erguido e finamente contornado, e sua boca perfeitamente moldada com uma expressão de celestial doçura. Tendo sido amavelmente bem recebida e encontrado cada preparação pronta para seu conforto e felicidade, ela repousou alguns dias e então, de volta à caravana, endereçou a seguinte carta a seu pai. Esta carta foi seguida por muitas outras, todas as quais é nossa intenção disponibilizar ao leitor, como elas foram escritas em um período mais interessante do que muitas outras que a história registra. A primeira carta é datada de acordo com a cronologia judia, 3 anos antes da crucificação de nosso Salvador.